amizade sadia. Falam o que não devem, brincam de uma maneira que não devem. A mesma coisa é nós estudando a palavra. Nós estamos praticamente aos domingos e às quintas-feiras falando profundamente de palavra, profundamente de assuntos. Só que quando nós temos que pagar 4, 5, 10 mil reais para estar em um evento que vão falar por 3 dias e que nem é tão profundo, mas por nós estar lá, a gente dá um mega valor. Mas às vezes nós temos domingo, depois tem quinta, depois domingo de novo. O que acontece? Vai perdendo. Vou lá mais uma vez, vou. Entenda. O que nós estamos aprendendo é algo profundo e valioso como ouro. A Bíblia diz que isso, o nome que a Bíblia dá para isso é ouro refinado. Mais valioso do que o ouro de Ofir, que é o ouro mais puro, mais limpo, da melhor região. Por que eu estou dizendo isso? Para que você, na medida do possível, tome nota. Anote, rabisque, escreva. Porque talvez você vai precisar disso mais para frente na sua vida. Amém? E o que eu estou dizendo aqui, o que nós temos de principal, maior riqueza, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é a palavra. Essa é a maior riqueza que nós temos. Quando você passa a conhecer e ter conhecimento de qualquer área, você passa a tomar governo e dominar. E quando você passa a dominar, acontece uma certa problemática nisso, que é você deixar de ser dominado. Só que a vida de quem leva uma vida dominado não é tão difícil. E às vezes chega a ser doce. Mas como pode ser uma vida doce se eu sou levado igual gado? E sem ofensa, literalmente. Mas por que isso às vezes é doce? Porque eu não tenho o peso da decisão. Eu não preciso decidir, eu não preciso escolher, eu não preciso pensar por mim mesmo. Eu simplesmente sigo. E quando você começa a conhecer, aí quem que começa a decidir por você? Diga eu, aponta o dedo assim, me ajuda aí, fala eu, em pessoa. Então se hoje a tua vida não está legal, sua vida financeira não está legal, seu matrimônio não está legal, casamento, filho, é resultado. Colheita. Tem pessoas que casam bem e depois fica ruim. Tem também. Tem exceções. Existem exceções. Tem pessoas que trabalham e às vezes alguma coisa não dá certo. Acontece uma falência. Alguém abre uma empresa e se prepara, aí estoura um Covid. Cara, quem que está contando com Covid? Entende? Então tem como você falar com a pessoa que faliu nessa época? Às vezes não foi por incapacidade ou por colheita. Simplesmente porque aconteceu. Mas uma pessoa que tem um comércio faz 20 anos, em um ano consegue quebrar essa pessoa? Será que não está faltando uma preparação, uma estrutura que deveria ter? Mas o que isso tem a ver com o nosso culto de hoje? Tem a ver com a tua vida. Tem a ver com o que você vive hoje. Pensa aí, em uma área, qualquer área. Cara, essa área eu queria mudar na minha vida. Qualquer área. Eu falo para você, é totalmente possível, em pouco tempo, você conseguir mudar, se você dedicar a sua vida e focar nessa área. Amém, gente? Então, o que nós estamos estudando, e nós vamos estudar algo hoje, pode colocar o slide para mim ali já? Deixa aqui para mim no jeito, fazendo favor. O que nós vamos falar hoje é um tanto profundo, e nós estamos tratando questões, diga assim, espirituais.
Então, claro que nós sabemos que o corpo humano tem a sua fisiologia, tem o seu DNA, tem a parte matéria, mas nós estamos falando da parte espiritual. Porque essa parte nós corrigindo, a outra é nós que fazemos, mas a parte espiritual quem faz é Deus. Então, quando nós aprendemos isso, é lindo de ver uma pessoa que começa a se dedicar. E a mudança é num espaço tão curto de tempo, tão rápido, quando a pessoa começa a se dedicar e fala, eu estou vivendo isso, não quero, eu vou mudar essa parada. Ah, mas você tem que mergulhar 2.000 metros de profundidade no mar. Me mostra onde que eu vou lá. Ou eu vou buscar, ou eu vou morrer tentando. O que mata as pessoas? O que mata o ser humano? A tal da conformidade. Eu estou assim, mas minha mãe é assim, meu pai é assim, governo do Satanás, o diabo que é conformidade. De vez em quando, ou de vez em sempre, diga assim, raiva. De vez em quando você tem que ter muita raiva. Mas demais. Só não pode usar ela da forma errada. Você não pode usar sua raiva para você descarregar sobre alguém. Você não pode, eu vou hoje beber 1 litro de cachaça, porque eu estou muito nervoso. Entende? Mas agora, cara, chegou na casa, meu filho até tem um leite ali, mas é um leite da pior qualidade. As coisas estão meio difíceis, queria comprar, não posso. Aí é onde entra você ficar com raiva, com muita raiva. E dizer, eu não aceito isso, não vou passar por isso, vou trabalhar e vou moldar o que precisar, mas eu mudo essa realidade. Então, aí, ao invés da raiva ser algo que vai te acorrentar e fazer você ficar falando mal e criticando e ancorando e dando várias enfermidades no seu corpo, você vai usar ela como, diga assim, propulsor, que é uma mola que vai te lançar para onde você precisa. Amém? E o que nós vamos falar hoje, tudo serve para você entender do seu passado, da sua família, algumas coisas você vai mapear, e aquilo que chegar no teu coração, você entender, tome nota. Não acredite que amanhã você vai lembrar. Tome nota daquilo que é importante para você, tá bom? Que slide que é esse daí, Samuel? 34? É o que eu estou vendo ali, né? O pessoal do online aí está ouvindo e vendo, beleza? Tamo junto. Prepara o cafezinho aí, caderno, caneta. E bora. O que nós falamos quinta-feira passada? Qual foi o conteúdo que nós abordamos, gente? Sobre Jó. O que mais? O que nós falamos sobre Jó? Quem que estava aqui quinta-feira passada? Levanta a mão para mim saber do conteúdo. Tá bom. Falamos sobre os filhos, né? O que tem a ver... Anderson, põe aqui para mim. Não sei se eu vou usar, mas põe aqui para mim, fazendo um favor. O que os filhos têm a ver com a questão de Jó, os empregados, mas todos estão no derramamento, todos estão debaixo daquela liderança, todos são afetados também. Tá no YouTube já transmitindo, Samuel? Tá? Então sempre aviso quem está no YouTube, se quiser ficar um pouco mais próximo, que venha para o Zoom. O link está embaixo, QR Code. E qualquer dúvida que vocês tiverem aí do grupo, do Zoom, a Elaine está sempre aqui com o celular monitorando. Tem perguntas, algumas coisas, vocês mandam no grupo aí do Zoom mesmo, ou da comunidade, que ela fala aqui para nós. Acho que nós paramos por aqui. Êxodo 34, 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos
dos filhos até a terceira e quarta geração. Sentença, né? Isso é uma questão de sentença. Salmo número 103, 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. Sempre, sempre, sempre lembrando, Deus é Deus do que, gente? De aliança. Sempre. E para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Está lá, Samuel? Cadê a Cláudia? Então nós lemos esse slide. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não herdarão, diga comigo, gente, o reino de Deus. Então já entenda que o reino de Deus é diferente de salvação. Tá, isso é bem claro para os irmãos? Nós vamos tratar esse assunto, não hoje, mas profundamente, o que é salvação e o que é reino, para que entenda. Deus, ele almeja que você queira adquirir o reino, que você queira reinar, que você queira galardão. E a partir do momento que você aprende isso, você vai ter uma mentalidade de governo com Cristo. Às vezes ainda aqui, e no online, muitas pessoas acreditam que vão para o céu. Mas irmão, então eu não vou para o céu, eu vou para onde? Mas, a Bíblia é muito clara em dizer que não é você que vai para o céu. Se você está esperando ir para o céu, morar com Deus, não vai, isso não vai acontecer. O céu vai vir para a terra. O céu vai vir para cá. E Cristo vai governar nessa terra por quantos anos, gente? 1000 anos. 1000 anos. E Ele quer que você governe com Ele. Ele quer que você tome governo. Onde você vai governar? Dos requisitos para quem vai governar. Porque vai ter muitas questões, né? Nem todos que vão entrar no reino vão governar. Mas os que vão governar, dos requisitos para que você... Qual lugar que você vai governar? Principalmente o lugar onde você foi humilhado, o lugar onde você foi rejeitado, vai ser nesse lugar que Deus vai te exaltar, no milênio. Nenhum glória a Deus. Eu já falei, Jesus, vigia. Se eu for reinar sobre umas pessoas aí, ai Jesus, é que eu vou estar já num corpo, né? Senão eu vou falar, Jesus, dá essa varinha aqui para mim, eu vou alinhar umas coisinhas ali, o senhor vira o rosto para lá, que eu só vou dar umas varadinhas no lombo, que é... Mas é isso. Você acha que quando Jesus vir para reinar, você acha que ele vai chegar nos Estados Unidos e na época o governante que estiver lá e Jesus vai falar, vamos fazer uma reunião, eu sou Jesus e eu vim para governar e eu preciso tomar o seu governo e eu queria ver se você me dá o seu governo para mim. Você acha que ele vai fazer assim? Jesus vai vir e vai quebrar tudo no pau, gente. Bateram no rosto dele, cuspiram, quando ele veio como cordeiro. Agora ele volta como o quê? Como leão. Agora ele vem para tomar governo. Ele vai tomar todos os governos da terra. Todos. Todos os governos. Todos terão que se prostrar diante dele. Ele veio para tomar a escritura da terra, né, gente? Então, e isso é para que você, seu coração se alimente. Porque Satanás, aqueles que são filhos de Deus, diga, filhos de Deus. Então, se eu tenho um filho, ele pode fazer o que for, ele não deixa de ser meu filho. Então, Satanás, ele sabe disso. Ele sabe que aqueles que já são filhos de Deus, ele não pode tirar a salvação mais desses. Mas ele luta para tirar o que, gente? O reino. Para que essas pessoas não possam governar. Ele luta para que essas pessoas tenham disciplina. Mas vamos
Continua aqui. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então não está falando de salvação, porque tem muito cristão, muito crente, muito filho de Deus, que é injusto, que é mentiroso. Entende? Tem muitos que estão dentro da igreja e que vivem uma vida fora da justiça de Deus. Mas são filhos, não vão herdar o reino. Nem os adúlteros, nem os efeminados ou afeminados, nem os sodomitas. Cláudio, eu quero que você me auxilia, que eu estou com 2 slides aqui, então se eu estiver lendo, você me dá um toque aí. Por que não herdarão o reino? Será que é sentença? Será que é consequência? Jeremias 2,9. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Então eu tenho um filho com o filho do meu filho, já é a 4ª geração. E Deus está dizendo aqui que até a 4ª geração ele vai contender. Então, é loucura hoje você falar assim, mas peraí, o meu avô lá atrás fez um monte de coisa errada e eu hoje, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E eu espero que hoje dê tempo para nós chegar, porque muitas pessoas falam, não, mas isso é Antigo Testamento, depois da cruz, isso está resolvido. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Ok, ele deu o seu Filho para o mundo, não foi? Por amor de quem? Amor do? Mas o mundo inteiro é salvo? Só é salvo aqueles que vão à cruz. Entende? Só é salvo aqueles que vão. Vamos lá para vocês, para nós. Vamos ler Romanos, capítulo 1. Qual que é a pergunta? Por que fala que Jesus arrebatará a sua igreja, se não vai para o céu? Só aí, até a pergunta tem que fazer no microfone, para que os irmãos online ouçam, tem que estar no microfone. Mas, isso é escatologia, né? Mas eu vou responder rapidinho aqui. Se eu pegar alguém que está embaixo e colocar no telhado de uma casa, o que eu estou fazendo com ele? Estou arrebatando ele para cima. A igreja vai para pelo menos 2 níveis. Uma parte vai para as nuvens e a outra parte vai para o trono. Os dois virão do céu, mas vão ficar flutuando, não vai ter contato com essa terra. Mas em escatologia a gente vai entrar nisso daí. Romanos 1,18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más obras não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Isso daqui eu quero que você entenda profundamente, que eu fiz de tudo nesse slide para facilitar para vocês. Então, o que está escrito ali em amarelo, leia junto comigo. Não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então, aqueles que impedem pessoas de conhecerem a verdade a respeito de Deus, aí mora um problema. E eu quero que você já coloque isso na sua mente, aquilo que está em dourado ali, em amarelo, para você entender. Deus castiga essas pessoas. Por quê? O que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Então, Deus castiga o quê? Vamos entender aqui o que Deus castiga. Olha lá. Ira, más ações e o castigo. Então, Deus se ira contra os pecados, contra essas más ações, e depois das más ações tem o quê? O castigo. Ah, mas isso está no Antigo Testamento? Sim ou não, gente? Onde que está? Carta aos Romanos. Nós estamos lendo em Romanos. Para não falar que eu estou lendo em Levítico, em Êxodo, Romanos, para você entender. Tá?
Então, olha só. Aqui que você vai começar a entender algo profundo sobre esse castigo que vem sobre homens, mulheres, filhos, netos. Quero que você entenda. Vou ler para você mais um pouco. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. O que a Bíblia está falando aqui? Pessoas que diz não conhecer a Deus, ou não acreditar, ou crer em outras questões e não em Deus, está dizendo aqui o seguinte: Deus deixou muito claro as coisas que Ele fez. Como assim? No arco-íris, no sol, na lua, nas estrelas, nos pássaros, no alimento que você come. Tudo isso, Deus já colocou dentro do coração do ser humano que tem alguém superior que controla tudo isso e que criou. Amém, gente? Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Então, o problema, diga assim, glória a Deus. Tem um grande problema nas simples pessoas que não dão glória a Deus. Quando alguém glorifica a Deus, isso tem um grande poder no mundo espiritual. Isso tem um forte impacto no mundo espiritual. E às vezes, eu vou explicar para vocês, às vezes os pais, os avós estavam dentro de uma igreja evangélica, cristão, e davam glória a Deus. Você não sabe a bênção que isso trouxe na sua vida. A maldição que isso tirou da sua vida, simplesmente, mas ele não era nada, então só estava lá, só era um membro. Você não tem noção da bênção que isso trouxe na sua vida. Vou te mostrar, amém? Romanos capítulo 1, versículo 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Agora esse versículo eu quero que você tome muita atenção. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, com pássaros, com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Olha só aqui. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas um com os outros. Então, peraí. Nós lemos lá atrás um versículo base sobre aquela questão dos afeminados, lembra? Sim ou não? Nós lemos sobre aquilo lá. E eu disse para vocês que eu ia mostrar uma questão bíblica que muitas vezes isso está debaixo de uma sentença de Deus. Uma sentença de castigo. Agora, quem está no YouTube ou aqui dizendo, não, mas, gente, eu estou dizendo o conteúdo bíblico e pautando o mundo espiritual. Se tem questões do próprio ser humano, questões emocionais, questões de traumas, de opção, problema de cada um. Eu estou tratando sobre a Bíblia e nós estamos focados nos princípios bíblicos, amém? Porque se nós estamos querendo ser próspero, nós precisamos entender os princípios da prosperidade. E quando eu entendo o princípio disso daqui, eu vou me policiar no casamento, no relacionamento, na vida conjugal, no meu particular. Porque quando eu quebro um princípio, eu tenho um castigo. É simples. Amém? Então tá bom, vamos lá. Agora, por isso, aquele por isso ali, por isso o quê? Diga, adoram ídolos. Então, por essa questão, eu vou continuar aqui com o conteúdo para você entender. Por essa questão, vai ter uma sentença sobre a vida dos homens. Vou voltar aqui rapidinho para você entender. Olha lá. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações
Quais são essas más ações? Porque, por isso que nós precisamos entender, por isso que eu circulei, eu contornei, para que você entenda. Quais são essas más ações que a Bíblia está falando? Olha lá, o que está em amarelo lá. Não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Então está sinalizando para você que qual má ação que está tratando aqui? Ídolos, idolatria, é essa má ação. Quando você coloca uma imagem, e você adora uma imagem, e você faz uma petição para aquela imagem, você está cometendo uma idolatria. Amém? E isso você está dando glória a quem? A imagem. E não a Deus. E aí que está. Lembra que eu falei em alguns cultos passados, que quando as trevas quer acabar com a tua vida, vai fazer de tudo para que você quebre preceitos, princípios, para que depois disso venha a correção. Amém? Então por isso que quando você se mantém cumprindo princípios, a benção é automática na sua vida. Tá todo mundo acordado ainda? Tá? Ô Samuel, arruma outro toquinho aí, vai. Pelo amor de Deus, depois tem que baixar outro toquinho aí. O povo tá tudo já nanando. Então estamos falando sobre a idolatria. Romanos 1, 25. Olha só. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou. Então está tratando sobre idolatria. E o problema que isso dá na vida. Ok? Em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém? Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a quê, gente? Eu vou circular aí para vocês. Diga, paixões vergonhosas. Quem entregou? Estão compreendendo? Pela sua própria rebeldia, arrogância, ignorância do homem, Deus o entrega a essas paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Eu vou entrar um pouquinho nisso daqui, meio superficial, não vou aprofundar muito, mas vocês já vão conseguir entender. Se fosse em culto só para casais, a gente ia aprofundar nisso, mas já dá para vocês entender. Eu vou explicar, continuar explicando para vocês. Então, o que acontece? Deus entrega o homem e a mulher a situações vergonhosas pelo pecado do seu coração. E nós estamos falando sobre a idolatria. Olha isso daqui. 1:27. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros. E por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Está compreendendo ou não, gente? Está compreendendo que às vezes as pessoas ficam lutando com o negócio como se fosse físico, como se fosse carnal, e o problema é espiritual? É o que a Bíblia está dizendo aqui. Porque, olha só, recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. O que eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês, mas precisa ter um pouco de maturidade para você entender isso. Ok? Quando Deus, ele começa a olhar para um ser humano, e ele começa, Deus, primeira coisa, a essência de Deus, gente, não é ira, não é ódio, não é matança, a essência de Deus diz assim, amor. A única essência que Deus tem é o amor, ele age pelo amor. Antes de tudo, ele ofertou, a primeira oferta que existiu, foi ele ofertando o filho dele. Não existe amor maior do que esse. Só que quando Deus quis corrigir Faraó,
Estou indo lá atrás para você entender o que nós lemos aqui. Recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Então, quando Deus quis corrigir Faraó, quando Moisés foi lá, as 10 pragas e tal, e ele viu a segunda, a terceira praga, a quarta praga, ele falou, vou deixar o povo embora. Amém? Ele falou, vou deixar o povo embora. Deus falou para Moisés, ele não vai deixar, porque eu vou endurecer o coração dele, para que não deixe. Olha isso. Eu vou endurecer o coração dele, para que ele não deixe o povo ir. Porque se o povo fosse, Deus não tinha como corrigir o Faraó. E eu falo Faraó, mas era uma nação inteira. Então Deus endurece o coração dele, ele não deixa. Deus manda outra praga. Ele quer amolecer, Deus endurece o coração, para que ele seja castigado. Ah, mas então Deus é mau. Então Deus fez isso porque, se você visse os seus filhos, por 430 anos, sendo massacrado como escravo, os filhos sendo mortos na hora do parto, jogado no rio para os crocodilos comer, assassinando todos os seus filhos, Deus é ruim? Está compreendendo? Então, Deus endureceu o coração dele até a 10ª, que foi o quê? Qual que foi o último castigo? A morte de quem? De todos os primogênitos. A morte de todos os primogênitos. Para eles sentirem o que Israel sentiu por quase 300 anos. 430 anos eles ficaram lá, mas no começo eles não eram escravos por quase 300 anos. Às vezes, eu sempre explico algo desse tipo para que vocês entendam. Eu expliquei, eu acho, a última também. Ó, isso daqui para vocês não sabem, é uma taça, tá? E você vê uma pessoa, às vezes dentro da igreja, às vezes da família, e a pessoa vai fazendo coisa errada, coisa errada, coisa errada. E às vezes vem para o culto e você vê Deus visitando a alma, às vezes falando em línguas, às vezes chorando. E você fala, mas não dá para entender. Não dá para entender. E essa pessoa continua. E é profeta que vai na casa da pessoa falar, é sonho, é não sei o quê. E essa pessoa continua errando. Porque essa taça, ela está enchendo. E Deus não age enquanto não aconteceu o quê? Transbordar. Assim foi com o primeiro pecado, que foi Satanás, Lúcifer. Começou a roubar a Deus, começou a ter iniquidades, e Deus não agiu, até que ele fizesse tanto errado que transbordasse, e aí a justiça de Deus pôde trabalhar. Então muitas vezes você acha que Deus, vou fazer isso, vou matar, vou... E não é assim que funciona. O mundo espiritual tem muitas leis, e essas leis estão na Bíblia para nós aprender. Amém, gente? Estão conseguindo entender até agora? Então, o que acontece? Esse castigo vem lá pelo pecado da idolatria. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. E aí a gente sabe, quem não honra os pais tem outro castigo. Então tudo isso daqui é consequência de uma vida cheia de rebeldia contra Deus. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Então,
isso daqui, eu vou explicar um outro salmo para vocês daqui a pouco, mas como que, se aconteceu isso na minha família, e como que eu faço para me libertar? Primeiro você tem que ter essa clareza e entender, para depois você caminhar para a libertação. Então nós vamos aprendendo como que eu faço para me libertar dessas coisas. Outra questão é que em algum desses dias de treinamento, conforme Deus nos guiar, nós vamos fazer um culto aqui especial para isso. Nós estamos orando para Deus nos direcionar. E aí você vai ter a oportunidade de trazer aquilo que você conhece. Olha, eu tinha uma avó que ela era da feitiçaria, ela era da Umbanda. Olha, eu tinha um parente que era assim. Olha, meu pai foi assim. E aí nós vamos aqui, por isso que nós temos que estar bem preparado espiritual, para que nós possamos, em conjunto, quebrar todas essas coisas. Amém? E para isso, não adianta a gente caminhar uma semana e querer alcançar de Deus só aquele Deus de prateleira. Eu venho, busco o que eu preciso e vou embora. Não funciona assim. Você precisa ter uma vida com Deus, ter um relacionamento com Deus, conversar com Deus. Pode ter certeza, se você está aqui, se você está aprendendo, se você está entendendo, Deus ele está querendo transformar a sua vida, transformar a tua família, te dar aquilo que ainda você não tem e potencializar o bem que você já tem. Amém? Repetindo aquele mesmo versículo, vou colocar aqui para você entender. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Então, isso daqui quando você entende, e você sabe que uma pessoa que ela está na idolatria, ela pratica isso, e normalmente o que é bom para você, você compartilha com outras pessoas. Você quer que outras pessoas também tenham esse conhecimento, que outras pessoas também estejam onde você está, porque aquilo é bom. Mas o problema é que essas pessoas, quando é ensinado, e aqui eu não estou, tanto o pessoal do online que está aí, onde tiver, você está no Face, no YouTube, mas a sua religião, para mim, você é meu irmão e não tem problema quanto a isso. Porém, a Bíblia trata, não só no Antigo como no Novo Testamento, a adoração a imagens contra um pecado, um dos principais que Deus detesta, que Deus se ira contra isso. Desde o início da Bíblia, Deus, ele tem ira sobre o pecado da idolatria, de adorar imagens. Porque quando você pede para o são isso, são aquilo, você está tirando de Deus a glória de quem, gente? E você está dando para quem a glória? Para o ídolo, para a imagem. Ok? Por isso que um pastor, ele tem que ter conhecimento e sabedoria e se colocar na posição. Por quê? Igual a irmã, que é a irmã da oração, o irmão profeta, tem que se colocar na posição. Porque se as pessoas começarem a procurar essa pessoa, ao invés de procurar quem? Deus, essa pessoa vai ter problemas. Vai ter problemas. Então, entre você e Deus não tem ninguém. É você e Jesus Cristo. Somos irmãos, estamos juntos, eu só tenho uma função diferente, que é te instruir na palavra, amém? É isso que nós somos, trabalhando junto para um bem maior. Mas, todo lugar, se você juntar 6 pessoas, ali vai ter que ter um certo formato, para que as coisas andem, ok? Mas você entenda, não tem ninguém acima de você. E não é por isso que você vai ser rebelde, se rebelar contra tudo e achar que você não precisa de ninguém, porque você vai sair de um pecado e entrar no outro. Está entendendo, gente? Nós estamos falando de um extremo. Aí tem pessoa que sai, até ontem eu acho que estava falando com o Anderson, num trabalho que está desenvolvendo, a pessoa ela sai do extremo, extremamente presa, num monte de coisa, aí ela vai para o outro extremo. Agora ela não respeita ninguém,
não respeita a hierarquia, não respeita líder, não respeita ninguém. Entende? Então nós temos que ter esse equilíbrio e entendimento. E eu vou trazer para você aquele versículo que nós lemos em Jeremias 2:9. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos contenderei. Então, o que acontece? A Bíblia é muito clara, de ponta a ponta, que os pecados dos pais refletem na vida dos filhos. E quando você, mesmo batizado, você leva isso para a cruz, e você pede perdão, até pelos pecados dos seus pais, dos seus avós, isso tem um grande impacto na sua vida. A Bíblia, ela prova isso no livro de Daniel, coisa linda. Hoje eu não vou entrar nesse assunto, mas ela prova isso de uma forma profunda, que você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão. Como que eu consigo me libertar de tudo nessa vida? Dos meus pecados e dos pecados daqueles que estão antes de mim. Diga assim, reconciliando. Exatamente, eu confesso, eu peço perdão. Graças a Deus, meu pai e minha mãe é vivo, então, meu pai praticamente não lida muito com o negócio de igreja e tal, mas por várias vezes eu já parei para conversar com ele, para investigar sem ele saber, mas investigar, porque eu preciso saber como que era meu avô, porque eu não conhecia, ele morreu, meu pai tinha 10 anos, como que ele era? E você chegou a conhecer um pouco do seu avô, para mim saber como que era essa família, o que tinha nas raízes. Meu pai sofre com um problema de bebida, ele tem 60 e tantos anos, desde quando eu me conheço por gente, a família inteira sofreu por esse motivo, bebida. E eu conversando com ele, eu falei, e ele, como é que era? Meu pai, ele é brabo igual um jumento no cerrado. Eu acho que o jumento cerrado deve ser brabo. Ou mais brabo do que isso. Uma pessoa extremamente... E eu comecei a conversar com ele e tal, e eu vou tal, como é que ele era? Nossa, ele batia em 4, 5 homens, 6 homens, ninguém conseguia com ele. Ah, é? E ele bebia. Ele tinha uma adega. Entende? E isso e aquilo. Ah, disse, eu não conheci, mas disse que o meu avô era pior que ele. Entende? E meu pai, uma vida inteira presa no quê? Preso na questão do vício. Foi para a igreja, se converteu, batizou, depois de um ano saiu, viveu uma vida. E quem diz quantas vezes eu não vi ele dizendo, não vou mais para o bar. Não vou mais de promessas e promessas e promessas foi uma vida. Aí entra a questão do corpo, do vício, dos neurônios, do cérebro, aí vai complicando cada vez mais. Estão entendendo, gente? Tem demônios que agem. Cadê o Anderson? Vocês tá por aí, né? Tem demônios que agem de uma forma no corpo do ser humano. Quando você vê um mendigo, um andarilho, uma grande parte tem problemas espirituais. Não só eles, a droga também. Algumas entidades, e eu quero que vocês digam amém bem forte, nós estamos debaixo da proteção do nome de Jesus Cristo, amém? Eu estou entrando nisso e eu estou sentindo uma grande guerra espiritual aqui. Mas eu declaro que no nome de Jesus Cristo, nós hoje vamos vencer e quebrar muitas barreiras espirituais. Deus vai começar a operar em você e na tua casa agora aqui dentro. Deus te trouxe aqui, tanto aqui quanto no online, para você conhecer algo que está perturbando a tua casa e a tua família. E Deus está te dizendo, chegou o tempo de eu libertar a tua casa. Glória ao nome de Jesus. Chegou o tempo da tua casa ser limpa. E Deus está dizendo para você, eu vou te dar condição dos meus anjos entrar dentro da tua casa, fazer uma limpeza com fogo santo lá. E tudo quanto é raiz de Satanás, eu vou queimar e vou arrancar do teu caminho. Ao sair daqui, vigia. Porque ao você receber o que você está recebendo hoje, o que você vai receber na tua alma,
As aves do céu, que são os espíritos que a Bíblia diz, vão tentar vir roubar a semente que Deus está colocando no seu coração. Mas nós, no nome de Jesus, nós bloqueamos a sua vida agora, nesse momento, com os anjos de Deus. Glória a Deus. Esse ambiente agora, ele começa a ser tomado pelos anjos do Senhor aqui dentro. Tanto aqui quanto no online. Eu quero que o Espírito Santo permita que eles possam sentir o teu passear aqui dentro. Permita que eles possam sentir os teus anjos passando aqui dentro. Acredita você ou não, nós temos um conteúdo bíblico, mas tem vários anjos de guerra caminhando aqui dentro. Procura espiritualmente ouvir o barulho das armaduras conforme eles caminham aqui. Não é brincadeira, é libertação. É libertação. Deus não quer só te libertar, você e a sua casa, é os que virão depois de você. Deus quer arrancar esse mal. Glória a Deus. Deus te trouxe aqui hoje como filho, como filha. E se muitas vezes ou sono, o estômago começar a embrulhar, dor de cabeça, zonzura, fica firme. Fica firme. Se precisar, você levanta a mão, o Anderson está ali para te ajudar. Tem as irmãs também. Mas eu sempre soube que esse conteúdo nós íamos travar algumas lutas espirituais. Glória ao nome de Jesus. E eu sei que nós estamos em uma batalha espiritual. Porque quando você conhece a verdade faz o quê? Liberta. A verdade te liberta. E muitos vivem debaixo de maldição porque não descobriram a verdade. E muitos passam por muitas questões na vida sem dever nada, mas passam por aquilo. Pessoas que casam uma vez, casam duas, casam três, relacionamento que não dá certo, um monte de coisa que não dá certo. Comece a investigar a sua família. Se é homem, comece a investigar os homens da sua família. Se é mulher, comece a investigar as mulheres da sua família. Vai descobrir lá, com certeza. É uma tia, é uma mãe, é uma avó, vai descobrir. Eu quero que você tome nota sobre isso e que você volte. Porque não é eu, mas o Jesus que está aqui comigo, Ele vai quebrar isso da tua vida. Ele vai arrancar isso do teu caminho. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está derramando unção aqui dentro, tanto aqui quanto no online. E muitas pessoas que Deus trouxe para esse culto, tanto presencial quanto online, sempre que quando eu falar, sabe que é aqui no online, mas são pessoas com uma alma amargurada. São pessoas que estão com o coração triste. Pessoas que às vezes acham que a vida está perdendo ou perdeu, que está com a vida amargurada por alguma coisa que está acontecendo. E Deus hoje está te falando que Ele está no controle da sua vida. Ele está te dizendo que Ele está trabalhando e vai trabalhar. E que toda a maldição, toda a sentença maligna, no nome de Jesus, começa a cair por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Você será feliz, no nome de Jesus. Olha, eu quero que você entenda, mas eu vejo o Espírito Santo entrando dentro de algumas casas. Glória ao nome de Jesus. Eu sinto o Espírito Santo comandando anjos entrando em muitas casas nesse momento. E conforme os anjos começam a dar passos dentro da sua casa, seu coração vai começar a ferver aqui dentro. Você vai começar a sentir a presença de Deus na tua alma. Você vai começar a entender que é Deus cuidando de você. Você está aqui dentro porque Deus está cuidando da sua vida. Você está aqui dentro porque Deus está cuidando dos seus. Porque Deus tem promessa sobre a sua vida. Que Deus tem promessa sobre a tua descendência, sobre a tua semente. Deus te conhece antes que você nascesse, quando tu estava lá no ventre ainda.
Deus olhava para você e fazia promessas. Quantas coisas que começam a acontecer, famílias destruídas, famílias que o vício destruiu, que o roubo destruiu, que a prostituição destruiu. Famílias que o suicídio entrou lá dentro, levou uma pessoa, levou outra, está rondando outra família. Aleluia! Deus está trazendo vida para você e para a tua família. Eu quero que você somente esteja na comunhão, porque Deus é Espírito. E Deus está entrando em famílias aqui. Não sabia que Deus ia trabalhar dessa forma hoje, mas Deus está trabalhando em famílias aqui. E entenda que eu não sei da tua vida, mas o Senhor está me dizendo: prega, meu filho, prega que eu amo. E que o espírito da morte tem rondado muitas casas, tem rondado dizendo: acaba com tudo, porque não compensa mais, você nunca vai conseguir caminhar, você nunca vai conseguir ser feliz, a sua vida nunca vai para frente, o que você fez não tem mais jeito. Olha só, entenda o que o Espírito Santo está te dizendo aqui hoje. Deus te trouxe aqui para tratar e curar a tua alma. Deus só está te pedindo: deixa eu entrar aí, abre a porta do seu coração, deixa eu entrar aí dentro. Eu quero que você comece agora. Eu quero que você não apague as luzes, mas diminui as luzes. Eu quero que você comece a liberar perdão agora. Eu quero que você comece a liberar perdão por pessoas que te magoaram, pessoas que fizeram o mal para a tua vida. Eu quero que você, agora nesse momento, comece a falar no nome de Jesus Cristo: eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu libero o perdão no nome de Jesus. Começa a liberar perdão, que a tua vida vai começar a ser restaurada agora. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram com a vida traumatizada por alguma coisa que fizeram, por pessoas que te abandonaram, pessoas que te criticaram, pessoas que fizeram mal contra a tua vida. Começa a dizer: eu perdoo no nome de Jesus Cristo. Eu perdoo fulano no nome de Jesus Cristo. Começa a liberar perdão, que Deus vai começar a derramar sobre a tua cabeça. Chama viva do céu agora. Glória ao nome de Jesus. Começa a liberar o perdão. Não se envergonhe, comece a liberar o perdão. Perdão para pessoas que te fizeram mal. Começa a dizer com a sua voz, pode ser baixinho, mas começa a liberar o perdão. E deixa Deus começar a visitar teu coração, a tua alma. Deixa a sua boca, enquanto você vai liberando o perdão, deixa a sua boca e dando glórias a Deus. Deixa a sua boca confessando o quanto que você ama a Deus. Glória a Deus. A vida se chama Jesus Cristo e ela está entrando no teu coração. Deus está te libertando da ira, do rancor, do ódio. E Deus precisa começar a quebrar isso da tua vida para poder te libertar. Tanto aqui quanto no online, comece a liberar perdão a essas pessoas. Glória ao nome de Jesus. E eu quero que você comece a confessar os teus erros ao Senhor Jesus. Deus, eu confesso e eu me arrependo no nome de Jesus. Eu confesso que eu fiz isso, Deus. Eu confesso que eu andei fora dos teus caminhos. Eu confesso que eu adorei imagens, Deus. E aí você vai começar a dizer: mas no nome de Jesus eu quebro isso da minha vida. No nome de Jesus eu me arrependo por isso. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus.
Deus está fazendo grandes coisas aqui, na tua casa, na tua família. Comece a falar com Deus, o Espírito Santo está do teu lado. Ele está ouvindo o teu coração. Não é mais uma oração, não é mais um culto. É Deus vindo para resolver a tua causa. Não é isso que você pediu? Deus resolve a minha causa. Não é isso que você pediu? Deixa Deus resolver para você. Porque aquilo que estava encoberto, Deus está descobrindo. Para que você tire onde estava oculto. O que está oculto está nas trevas. Deus está tirando, está levando para a luz. Deus está trazendo para a cruz e dizendo: eu estou trazendo para a luz da verdade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós estamos vencendo muitas batalhas no nome de Jesus. Leve para a cruz. Ponha na cruz. Jesus, eu te peço perdão por isso. E eu levo até a cruz de Cristo. E pelo sacrifício da cruz, eu te peço, Pai, me perdoa. Glória a Deus. Deus está trabalhando em você para depois poder te usar nessa terra. Deus está trabalhando na tua vida. Glória a Deus. Tem coisas que não precisa ficar falando, mas o Espírito Santo está tendo uma batalha. Nós estamos batalhando no nome de Jesus. Mas, gente, não é brincadeira. Quando nós falamos espírito da morte, ele não vem para brincar. Mas nós vamos quebrar isso no nome de Jesus. Nós estamos quebrando isso no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tanto aqui quanto do online, isso que nós estamos fazendo, direcionados por Deus, vai trazer grandes resultados na vida de muitas famílias. Como Deus está trabalhando nessa noite sobre isso. Que bom que Deus te trouxe tanto presencial quanto online para assistir e ouvir esse culto. Você não pode estar hoje conectado com Deus e amanhã você se afastar daquele que cuida de você. Mas se mantenha próximo a Ele. Próximo. Para você entender muitas coisas na sua vida, enquanto você não alinhar muitas coisas com Deus, Deus não vai te deixar você continuar caminhando. Sabe? Tem pessoas que têm sonhos de fazer muitas coisas e Deus até olha e fala: estou junto, vai fazer. Vai ser um empresário, vai ser uma empresária, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas Deus está esperando a sua oposição alinhar primeiro como filho. Primeiro você precisa estar certo com Deus. Primeiro passo é o mais importante. O resto vai ser tudo uma consequência na tua vida. O que você precisa que o teu Deus não pode te dar? O que você precisa que Ele não tem para te entregar? Volta aquelas lâmpadas, vamos continuar mais uns 10 minutos aqui. E deixa o slide para mim aqui. Fazendo favor. Mas será que essas questões sobre
Pode acender um pouquinho mais forte essa lâmpada para mim. Essas questões de pecado hereditário, coisa que vem de família, será que isso é só do Antigo Testamento? Então, eu quero que você entenda isso, para que isso fique fechado no seu coração, para que amanhã as trevas não possam roubar o que você está aprendendo. Eu quero trazer para você, vou colocar um versículo aqui, uns versículos, bem rapidinho, para nós seguir. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, que eram os mestres, disse a Jesus: Mestre, agora entenda só, quem que disse aqui, quem que está em amarelinha ali? Fale comigo. Jesus. Ok. Dizendo estas coisas também nos ofende a nós outros. Mas ele respondeu. Quem que respondeu, gente? Diga. Jesus. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim, sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. Olha só. Por isso, também disse a sabedoria de Deus, Jesus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. De qual geração? Fale assim: desta geração. Da geração de Cristo. Mas como que vai pedir conta de pecados de todos os profetas daquela geração? Quem está falando isso daqui, gente? É Jesus. Está no Antigo ou no Novo Testamento? Ok. Olha só. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus, sim, eu vos afirmo, olha só, contas serão pedidas a quem? O que essa geração, o que tinha a ver com esses pecados que fizeram com os profetas? Nada. Mas os pais deles tinham a ver. Ok? E quem está dizendo isso daqui é Jesus. Para você entender que o que você traz, você só está aqui, você só é vivo e está respirando pelos seus pais. Ok? Ninguém nasceu do ventre, do vento, né? Sozinho. Então você carrega a identidade dos seus pais em você. E no mundo espiritual isso é muito forte. Então eu estou indo com calma e até não tão profundo para que você entenda a seriedade disso. Nós estamos falando de prosperidade. E para ser próspero na família, você tem que entender disso daqui. Se você não entende disso, você não tem como quebrar muitas coisas que podem acontecer na tua vida. Mas a partir do momento que você sabe, você quebra isso e as suas antenas, o seu radar fica ligado e posicionado. Toda vez que você vê algo, você fala, pode ser. Eu posso até não ter certeza se é algo espiritual, mas pode ser. Vocês têm alguns minutos ainda, gente? Amém? Esses dias, não faz... Cadê minha esposa? Esses dias, faz poucos meses, eu fui na casa de uma pessoa. E eu entrei lá e estava tudo normal. Conversei, tomei um café, eu fui convidado para ir lá e tal. Para fazer o meu trabalho, né? Fazer um conteúdo ali. E eu cheguei na minha casa e eu falei para minha esposa: nossa, eu fui em tal lugar, mas eu senti um espírito de enfermidade tão grande naquela casa. Eu senti uma questão de enfermidade dentro daquela casa muito pesada. E orei normal. Isso era a parte da manhã. À tarde, começou a me dar febre. Começou a me dar febre do nada. E nesse momento, diga assim, fé.
A minha fé estava desse tamanzinho assim. Eu deitado no sofá, já com o corpo ruim e tal. E lembrando, né? Falei, nossa, mas eu há anos dou treinamento sobre isso. Entendo até profundo sobre isso. Mas a minha mente dizendo para mim, nada a ver. E eu lá. Mas a fé estava eu tão ali, desanimado, com o corpo já ruim, uma febre. Só levantei a mão e falei, no nome de Jesus Cristo, enfermidade, todos os demônios e espíritos que atuam na área da enfermidade, eu rejeito vocês do meu corpo e no nome de Jesus, eu repreendo vocês. O que for de Satanás, eu repreendo agora, no nome de Jesus Cristo, e dou ordem aos anjos que acorrentem todos esses espíritos e lancem no abismo. Não foi muitos minutos, não tinha mais uma gota de febre. Minha esposa, há mais ou menos um ano e pouco, ela está aqui. Algumas vezes ela teve uma dor muito forte no estômago e tal, de chegar a ficar internada. Outro dia eu cheguei em casa e ela já estava suando frio, passando mal, desesperada com dor, tinha que sair correndo com ela para o hospital. Eu, enquanto fui colocar uma outra roupa, ela saiu do quarto, eu falei, vai indo para o carro, deita lá no banco do carro que eu estou indo. E eu estou lá me trocando. E algo me disse, algo. Será que não é espiritual? E aí eu tive o discernimento de sentir o ambiente, que tinha algo espiritual ali. Nessa pressa, eu continuei trocando de roupa, levantei a mão e fiz a mesma oração. No nome de Jesus, eu repreendo e fiz a mesma oração. Acabei de trocar, cheguei no carro. Ela, nossa, parece que passou. Eu entrei no carro, fechei a porta, já em comunhão falei, como que você está? Você não quer ir? Não, vamos esperar um pouco, mas eu estava com tanta dor, mas eu orei lá dentro de casa, 30 segundos antes. Aí eu falei, olha Vanessa, eu tive em oração, porque eu tive um discernimento de espírito de enfermidade. Mas eu fiz uma oração. E ficamos ali no carro por alguns instantes. Ela falou, não tenho mais nada. Voltou para dentro de casa. Está entendendo? Mas então toda a enfermidade, vamos ter bom senso, gente. Muitas vezes eu fui para o hospital. Estou dizendo que, mas tem muitas questões que é espiritual. Muitas questões que é espiritual. Se me permite, eu já tive umas questões que eu ficava internado, tal, isso faz vários anos. E graças a Jesus Cristo faz muito tempo que eu não fico daquele jeito. Só que eu nunca tive um problema com depressão. Eu nunca tive isso na minha vida. Porque hoje em dia, a vida é normal, gente. Você tem momentos que você está muito mal, que você não quer nem, você só quer. Mas hoje já colocam como depressão. E antigamente, que não tinha esse nome, o que era? Cara, as coisas deu ruim, as coisas não funcionou, a firma que faliu, o emprego que... Você vai ficar alegre? Vai ficar triste, pô. E é normal. Então, estou dizendo que eu nunca fiquei triste, mas que eu nunca tive esse problema de realmente, sabe? E eu fiquei... Um problema, fui para o hospital e aquilo foi me irritando, porque eu sou muito proativo e eu não podia, e eu ficava ali deitado, e aquilo foi, chegou um estado que eu não quis mais lutar contra aquilo. Eu já tinha feito de tudo, tinha os médicos, e eu fiquei ali. Aí um dia minha esposa chegou. Nós sempre, assim de muito tempo, Deus vem nos ensinando com essas questões. E ela chegou do lado da cama e me viu ali meio entregue, desanimado, dormindo ali. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que fez o coração dela se condoer com aquilo. E não foi eu. Ela não aceitou. Não foi eu.
Porque quando você não tiver força, é muito importante que você tenha alguém do teu lado para que pegue na tua mão e para que te ajude no dia que você não tem força de lutar. É muito bom que você tenha uma pessoa do teu lado que no dia que você não está legal, que você está, que o mundo desabou, a pessoa não vai achar mais um motivo para te criticar. Amém? Mas a pessoa vai falar, hoje eu entro na guerra contra Satanás, mas você não fica assim mais. Eu só vi, olha, estava muito ruim, ela ajoelhou. E eu estava com uma angústia, mas uma angústia. E ela ajoelhou. Eu fico impressionado com o Espírito Santo, né? Ele está fazendo libertações aqui hoje, gente. Quantas vezes vocês viram ficar contando testemunho? Deus está libertando de depressões, de angústias, aqui e no online hoje. Deus está arrancando esse espírito da vida de muitos. No nome de Jesus. E ela ajoelhou, orou, colocou em posição de mão, fez uma oração. Ela saiu. Eu nem me mexer, eu não quis, nem abri o olho. Do jeito que eu estava, eu fiquei. Ela saiu. Passou uns 5, 10 minutos. Me deu algo a mais, levantei, tomei um banho. Voltei. Estava me trocando. Eu senti literalmente uma mão que veio, tocou na minha cabeça assim e arrancou um enorme peso que estava em cima de mim. Na hora eu falei, Deus acabou de me libertar de um espírito aqui. Deus acabou de me libertar. A partir daquele momento, comi vida normal. O que eu estou dizendo para você? E eu estou aqui, na posição de ensinar. Existe algum super-homem? Não, mas o mega crente, o derrubador de Satanás. Gente, esquece isso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Não tem ninguém super crente, não. Nós só aprendemos a utilizar aquilo que nós temos, que é o poderoso nome de Jesus, que é acima de tudo e de todas as coisas. E poderoso para romper com todo o mal da vida de qualquer um. Mas nós estamos juntos na mesma embarcação. Somos os mesmos. E nós vamos aprendendo e praticando os princípios e orando. Entrar um pouquinho nisso, eu não sei o porquê que Deus... Mas eu aprendi na minha vida, não questionar Deus o porquê, só fazer o que Ele está mandando. Quando as trevas começam a querer travar uma batalha contra você, a primeira coisa que ela vai fazer, ou uma das primeiras, tentar te isolar. Tentar tirar de perto de pessoas que te amam. Intriga, briga, qualquer coisa, para que você fique sozinho ou sozinha. Porque se você, no momento da sua fragilidade, você não tiver ninguém orando por você, meu irmão, só o sangue de Jesus. Tenha pessoas, e pessoas de oração na tua vida. Pessoas que vão, nossa, essa madrugada eu estava orando, Deus me trouxe você, eu orei por você. Tenha pessoas que vão lutar por você. O por isso que a igreja foi feita para isso. Comunidade, esse ajuntamento, é para isso. É para isso, para nós estar junto. Imagina as trevas olhando para um monte de crente louco desse aqui. Vai pensar 2 vezes. Porque sabe, se afetar um, todos vão se doer. Todos vão entrar em oração. Glória a Deus, né? Nós não temos o nosso grupo lá de intercessão, de oração? Qualquer família, colocamos lá e todos nós vamos para a oração. E dependendo da questão, na madrugada nós marcamos o dia e vamos todos nós, naquele mesmo minuto, falar só sobre aquilo lá com o céu. Deus dá um jeito aí. Eu mesmo estive com Covid, né? Foi impressionante. Na terça-feira, lembra? Na terça-feira, eu estava atrás desse púlpito aqui, lá, orando, e eu senti, olha só, eu senti na comunidade lá, nossa, né? Eu levantei e ainda comuniquei para todos vocês. Eu falei, eu senti um demônio de enfermidade aqui dentro. Mas nós vamos entrar em guerra agora, no nome de Jesus, não foi? Quem estava lá e que lembra disso, gente? Lembra disso? Na terça-feira. No sábado eu estava internado no hospital. Não foi? Entende? Quando as pessoas falam, não, mas então orou
Não, eu não sei o nível da guerra. Poderia ser uma enfermidade para a morte. Né? Quase tive que ser entubado, mas... E o povo tudo estava orando, né? Eu estava lá, não estava sabendo, mas o povo estava orando, graças a Deus. Estava um monte de gente aí orando e, mais uma vez, agradeço a todos que oraram pela minha vida. Quando... não tem muito a ver com o assunto que nós estamos tratando hoje, mas é o que Deus está querendo falar, vamos falar aquilo que Deus quer, não o que eu quero, né? Amém? Quando se prende Pedro, o inferno comete um erro. Comete um grave erro. Mataram Tiago. Diga, prenderam a Pedro. Isso, para depois, no outro dia ou depois de 2 dias, matarem a Pedro também, depois da festa ou no dia da festa. Quem não sabe, os discípulos, né? Prenderam 2, um mataram e o outro falou, na comemoração da nossa festa, que é aqui 2 dias, nós matamos ele lá. Cometeram um erro. Por que cometeram um erro? Deram 2 dias para a igreja orar. Você devia ter dado um glória a Deus. Não deve perder uma oportunidade dessa. É a tua vida. 2 dias. Daqui a pouco o Pedro está lá dormindo. Tão tranquilo. Olha o nível de confiança. Estava roncando, babando. O anjo. Levanta. Levantou. Olha o cuidado do anjo. Você acha que... Isso daqui, gente, está cheio de anjo. O anjo sabe o que você comeu. Ele sabe o que você gosta. Ele está do teu lado todo dia. Você não tem que adorar anjo. Mas ele está do teu lado todo dia para te guardar. Você estava achando que é Deus que te guarda? Não, Deus está no céu. Jesus também não. Espírito Santo também não. Quem te guarda e te protege é os anjos. Que trabalham para a vida daqueles que hão de herdar. Mas toda a glória é a Jesus? Claro. É através dele, é ele que ordena. Mas se nós pegar os anjos de todos nós que estamos aqui, dá um tanto de anjo, gente, que você não tem noção. E os judeus conheciam disso. A hora não dá mais tempo, né? Os judeus conheciam tanto de anjo, que Pedro está lá, aí o anjo, olha o cuidado do anjo. Calma, rapaz, pega as alparcas, pega a capa aí. Que ele já estava saindo sem... Voltou, pegou a capa, as portas foi abrindo. Por quê? A Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração e jejum. Deu tempo do mundo espiritual trabalhar. Esse culto tinha que ser 2 horas. Porque quando você começa a pedir algo e começa a orar, você acha que Deus, em nome de Jesus, faz isso. Ele não entendeu nada. Nem entendeu o que você quer falar. Aí você acha que, não aconteceu. Não é assim que funciona, meu irmão. Não é assim. Você começa a orar e o mundo espiritual começa a trabalhar. Tem obras que demoram 5 minutos, 10 minutos. Não, mas na Bíblia está escrito que Deus é Deus do já. Meu Deus do céu. Assim, com todo carinho, mas aquele já não é estar dizendo de já e de agora. Aquele já é o resumo de Javé. Não é Deus já. Entende? Mas eu ouvi a vida inteira. Porque Deus é Deus do já. Não, é o resumo do nome de Jeová, Javé. Entende? Não está querendo dizer que é o Deus do agora. Vocês dão risada, mas é sério o negócio. Tem gente que achou o versículo que não cai uma folha de uma árvore se não for permissão de Deus. Já disseram que está na Bíblia isso. Aí tem gente que está com dúvida. Mas não está? Vamos falar que não está. Entende? Deram tempo e eles oraram. Eles conheciam tanto de anjo, que quando chegou Pedro lá na casa que eles estavam orando, e chamou, a Rode foi lá, a menina foi lá no portão. Quando viu Pedro, não acreditou que era Pedro. Achou que era o quê, gente? Ela disse, o anjo de Pedro. Porque eles tinham noção. Talvez é muito, ainda meio pesado para você entender, né? Mas o anjo que está do teu lado, ele tem a tua fisionomia. Ele é muito parecido com você.
Por isso que eles entendiam tanto de anjo que acharam que era o anjo de Pedro. Glória a Deus, né? Ah, mas está chamando lá, é a voz de Pedro, mas é o anjo. Aí continuou chamando, foram lá, não, era o Pedro mesmo. Porque a igreja teve 2 dias para orar. Então, quando tem um problema, meça o tempo. Qual o problema que é? Ah, está envolvido com problema de droga, com... Faz quanto tempo? Ah, já faz uns 15 dias, já faz uns 30 dias. Está raso ainda. Entende? Você precisa usar a mente. Eu vou orar para que Deus já quebre isso. Antes disso penetrar tanto dentro da mente, do ser humano, carne. Ok? Estão compreendendo isso? Porque eu estava falando naquela hora dos mendigos e dessas pessoas, porque existe um nível, eu nem estava lembrando, Deus trouxe novamente para falar isso, existe um nível que as entidades conseguem destruir tanto a mente, que Deus pode ir lá e libertar. Você vai lá, faz uma oração, eles ficam libertos dos espíritos. Mas a mente não consegue voltar. Porque a mente já foi destruída. E tantos demônios agiam ali. Então, você precisa entender dessas questões do mundo espiritual para você ser próspero. Então, estão cansados já, né, gente? Mas nós já vamos terminar. Só quero ler mais uns versículos para você. Coloca os louvores. Deixa eu ver qual louvor que tem aí para nós tocar um. Então, você precisa entender isso. Quantas vezes você vê a pessoa falando assim, eu fiz um exame, né, de tal coisa, mas vamos orar para que não seja nada, ajuda eu em oração. Cara, eu sei que Deus pode operar isso. Mas se você já desenvolveu algo, Deus vai alterar só o exame lá? Entende isso? Vamos orar para que... Você já tinha que estar orando antes. Você tem que entender esse mundo como funciona. As coisas... Outra questão. A pessoa foi no médico, um problema de miliano. Aí começou a orar. Aí foi orando, fomos orando. Um médico, chegou no médico, o médico olhou. Já tinha passado por 300 médicos lá, olhou. Ele falou, não, você está com isso. Vamos ver isso. E achou o problema da pessoa, do irmão, e resolveu. Que vinha... Deus te libertou? Não, foi um médico. Não, meu querido, você estava orando fazia 10 anos, foi Deus que te libertou. Foi Deus que trouxe clareza na mente do médico para achar o seu problema. Esses dias, agora, semana passada, rapaz, estava com um problema, uma pessoa estava com um problema e tal. Mas, agora parece que estou normal, sabe? Mas a gente fica até meio assim, né? Eu não sei se realmente estava, mas eu orei muito, pedi muito a Deus. Pede, aí vem a cura e fala, eu acho que não era nada. Se eu fosse um anjo. Sabe a enxada? Com o nó da enxada. Deixa, Jesus, só uma só. Só para aprender. Né? Então nós temos que ter esse entendimento. Eu já falei para uns irmãos, eu já vou continuar, gente. É que quando eu começo a falar do mundo espiritual é bacana, né? Mas tem uns irmãos que... não consigo acordar na madrugada. Se vocês aqui não conseguirem acordar na madrugada, faça isso, depois me fale se não vai dar certo. Tanto aqui quanto no online. Aliás, deixa eu ver ali. Pode ser o louvor, o número 4 aí, ó. Quando, mas eu não consigo levantar na madrugada antes de dormir. Não quer, Cláudia? Já fez o teste, né? Vai orar e fala assim, anjo do Senhor, eu sei que está aqui do meu lado, me acorda 2h30 para orar. Eu duvido que ele não vai te acordar. Tá? Faz o teste. Você vai falar, nossa, Jesus, tem misericórdia, quem é que está aqui? Pede para ver o anjo aparece, sai correndo. Não é assim? Uma vez eu orei a noite inteira, precisava de uma causa urgente para o outro dia. Hoje eu acho que é o dia dos testemunhos. Precisava de uma causa urgente. Comecei orando, fui até 5 horas da manhã. Quando deu quase 5 horas da manhã, entrou um vento no quarto, começou a balançar os quadros, eu abri a porta, ó.
Mas a minha oração era, Deus, dá um sinal. Me mostra o que o Senhor está aqui. Me mostra, eu preciso para amanhã. Senhor, eu preciso ver um sinal teu aqui, dentro desse quarto. O vento entrou dentro do quarto, começou a derrubar as coisas. Eu abri a porta. Na madrugada, sozinho, saí correndo. Falei, Jesus, já entendi. Deixa para lá, eu não quero mais. Entende? Mas nós temos que ter... Tem muitas pessoas que querem ver o anjo. Mas se o anjo vir 2h30, 3 horas da manhã, é capaz que você vai falar, em nome de Jesus, está repreendido. Né? Deixa eu passar o slide para vocês rapidinho aqui. Eu disse que era no máximo. Ó. Salmos 119, 1:8. Talvez isso daqui eu vou repassar com vocês no próximo culto para vocês entenderem. Quero que vocês entendam isso daqui para nós fechar isso daqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Está falando de dizer glórias a Deus. Olha o bem que isso faz. Porque perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Olha a sentença, como que é pesado. Tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Eu quero que você vá fazer um exame de consciência agora, desse próximo versículo, para você ver, às vezes na sua casa já aconteceu isso, ou na sua família. Semelhante... Subia não, coloca meu slide lá. Clicou lá? Semelhante a eles, sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Sentença, semelhante a eles. Começa, olha só, eu só quero... Se você entender, amém. Se você não entender, amém também. Porque isso é dado ao Espírito, não é à mente humana. Está dizendo aqui, semelhante a eles. Só quero que você pense. Famílias que vêm da idolatria, filhos com problemas visuais, mentais. Está dizendo o que ali? Semelhante a eles. Semelhante ao que eles se tornem, é uma sentença. Se tornem semelhante àquilo que eles adoram. Então, às vezes, o pai e a mãe estão lá adorando. Esse é o mal que está atrás da idolatria. E aí, começa filhos, os netos. E aí, se você, às vezes, fazer um exame de consciência, talvez você vai perceber na sua própria família que tem algum caso, ou já teve, e você começa a ver e vai buscar um pouco lá atrás, talvez você vai encontrar famílias que tiveram dentro da profunda idolatria. Então, só, o que eu disse, só do teu pai e da tua mãe estar dentro de uma igreja, glorificando a Deus, dando glória a Deus, já te traz um bem, já livra você, seus filhos, de toda essa sentença maligna. Agora a questão, se você ainda, mas eu talvez tenho isso na minha família, é por isso que nós vamos ter um culto, praticamente o que aconteceu aqui hoje, nós vamos fazer um pouco mais centrado para quebrar essas coisas. Sobre esses versículos aqui, entenderam, amém? São princípios da prosperidade, ok? Levamos para a cruz de Cristo, confessamos, arrependemos e isolamos isso da nossa vida, no nome de Jesus Cristo. E a nossa vida segue. Então, as trevas querem que você cometa erros, para que possa vir esse tipo de sentença sobre a sua vida. Então começa a examinar, mas eu não sei bem o que eu tenho, se é isso. Quando você começa a ver que você está com febre, com o nariz escorrendo, garganta, você está o quê? Está com gripe. Então, eu vejo que na minha família tem um histórico disso daqui. Então eu não sei o que aconteceu lá para trás, mas eu já vou para a cruz de Cristo, eu vou me arrepender, confessar que se tiver acontecido algum pecado desse na minha família, já estou confessando. Amém, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Andamos um pouco onde queria, mas chegou até um tanto bom aí nesses versículos.